Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comungar, para nos amar, amar o próximo, mas sobretudo para amar a Deus. Vamos cultuar com o nosso melhor. Eu te convido a adorar a Deus nessa noite. Te convido a relaxar na presença do Senhor. Sua semana deve ter sido uma semana agitada, uma semana difícil, mas aqui vai ser um refrigério para a sua alma. Amém? Queria então que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo de número 1, para que a gente possa meditar nesse texto e trazer algumas lições importantes para as nossas vidas. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu te peço que você fique atento, que você fique atenta à voz do Senhor, porque o Senhor quer te animar nessa noite, o Senhor quer te trazer uma palavra de vida, uma palavra de abundância, uma palavra de alegria, uma palavra que vai te fazer sair daqui certamente melhor, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela sempre nos melhora, ela sempre vai de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Então que você possa ficar atento, atenta a cada palavra que aqui será pregada, lida. Então vamos ler aí Josué capítulo de número 1, vamos ler dos versos 1 a 9, e logo em seguida vamos fazer aqui algumas considerações sobre o texto, e também algumas considerações em relação às lições, ou a lição predominante que esse texto traz. Fique muito atento, fique muito atento. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa é uma palavra de ânimo, só lendo essa palavra nós já nos animamos. E nessa noite eu quero tematizar a mensagem com o seguinte tema: como superar os desafios. É uma pergunta mesmo, como superar os desafios. Eu gostaria de responder no curso dessa mensagem a essa pergunta. Nesse momento aqui nós estamos no momento de virada, no momento de mudança dos planos do povo de Israel, de mudança aparentemente dos planos de Deus, porque há uma transição aqui na liderança. Moisés havia morrido, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, nós lemos no texto que Moisés havia morrido, e a partir desse momento, doravante, quem vai tomar a frente do povo de Israel, do povo hebreu, é outra pessoa, é outra liderança, chamada Josué. Você já deve ter ouvido falar em Josué, né? E esse início do livro de Josué, que é o livro que é o primeiro capítulo que nós lemos, traz exatamente essa animação da parte de Deus em relação a Josué, para as dificuldades que ele iria enfrentar doravante, para as dificuldades que ele iria enfrentar desse momento em diante. Então, a gente já vê aqui logo no início os desafios pelos quais Josué passaria. Os desafios de Josué, né, que nós podemos fazer uma conexão, nós podemos fazer uma ligação com os nossos desafios também. É claro que os desafios de Josué são muito maiores do que os nossos, eram muito maiores do que os nossos,
porque se igualam os desafios de Josué aos desafios de um chefe de Estado, aos desafios de um general de exército, que era isso que Josué era, um chefe de Estado, um general de exército, era um líder, era como se fosse o presidente da República de Israel. Imagine, então os desafios dele são muito maiores, ou eram muito maiores do que os nossos desafios. Por isso que ele tem muito a nos ensinar, por isso que ele tem muito a nos falar. Os desafios de Josué, já que o tema dessa mensagem é como superar os desafios, tem muito a nos comunicar, muito a nos falar. O primeiro desafio que nós vemos aqui em relação à vida de Josué, nós vemos já no versículo de número 1, no capítulo 1, que nós lemos no versículo de número 1, que diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés. Depois da morte de Moisés, esse é o primeiro desafio que Josué teria pela frente. Essa é a primeira dificuldade que ele encontraria pela frente, já que Moisés foi Moisés, já que Moisés foi um líder absolutamente conhecido, até os dias de hoje, é tido como Messias, é tido como o Jesus lá para os judeus. Moisés é o grande líder dos judeus, é o grande líder de Israel. Imagina só, você que está sentado aqui nesse banco nessa noite, ter que substituir o grande líder Moisés. Era um desafio enorme, seria uma dificuldade gigantesca que Josué teria pela frente. Imagina só, meu irmão e minha irmã, como Josué não deve ter tremido nas bases, como as pernas de Josué não devem ter tremido, os braços, as mãos, como o nervosismo dele deve ter vindo todo à tona, diante do fato de que ele substituiria o maior líder que Israel já teve abaixo de Jesus, porque Jesus foi o maior líder. Repita comigo: Jesus foi e é o maior líder. Moisés é também, porque, não sei se você sabe, mas Moisés não morreu, Moisés não passou pela morte, né? Isso é um fato tão interessante, tão notório na Bíblia, que a palavra de Deus, embora o texto diga que depois da morte de Moisés, quando nós vamos ler outros textos, fazer ligação com outros textos, nós vemos que ele não morreu, né? Ele simplesmente passou dessa vida para outra vida, sem passar pelo portal da morte, pelos portais da morte. Então imagina só, substituir esse estadista, substituir esse grande líder de uma nação, esse general que era Moisés também. A Bíblia fala que quando Moisés levantava o braço e o povo estava guerreando, o povo que estava guerreando prevalecia. Quando ele abaixava os braços, o povo perdia. Imagina só, meu irmão, que passar por essa substituição, tem que passar por esse processo, e Josué tinha que passar por esse processo. Depois da morte de Moisés, portanto, o desafio era enorme. Talvez foi o maior desafio, mas também havia outro desafio. Quando nós lemos o verso 4, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Quando nós lemos o versículo de número 4, nós vemos outro grande desafio que Josué teria que enfrentar dali para frente. Não apenas a substituição da liderança em relação a Moisés, mas o verso 4 diz o seguinte, que desde o deserto, o Líbano, é porque você talvez não tenha essa dimensão geográfica. Eu tenho um pouco essa dimensão geográfica, porque eu já estive naquela região 2 vezes. Já estive no Egito, já estive em Israel 2 vezes, já estive também ali nos Emirados Árabes. E essa região que é citada aqui nesse versículo 4, faz parte desses lugares pelos quais eu andei. Israel é muito pequeno hoje, é um país muito pequeno, do tamanho do estado do Sergipe. A mesma dimensão do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, é o tamanho de Israel hoje. Mas naquela época Israel seria uma grande nação, seria uma nação que tomaria partes do Líbano, tomaria partes da Síria, tomaria parte de outros países vizinhos, tomaria parte do Egito, do atual Egito. Então seria um país gigantesco, não chegaria, claro, ao tamanho do Brasil. E meu irmão e minha irmã, o segundo grande desafio que Josué tinha que enfrentar era conquistar essa terra. Ele estava no Egito, atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés, passou pelo deserto durante 40 anos com Moisés e chegaria a essa terra, à beira dessa terra. Nesse momento aqui ele está na beira dessa terra, diante de uma terra gigantesca, de uma terra enorme que ele tinha que conquistar. Pensa só o desafio. Além de substituir o grande líder do povo judeu, além de substituir Moisés, ele teria que conquistar um monte de terra. Diz o texto, só para você, só por curiosidade mesmo, diz o texto que ele teria que conquistar o deserto do Líbano, o grande rio, que é o rio Eufrates, que é um rio que desce da Turquia e vai desembocar lá nos Emirados Árabes Unidos atuais. Eu estou falando em tempos atuais, em tempos modernos. Ele teria também que conquistar toda a terra dos heteus, que é uma porção da Turquia atual.
até o Mar Grande. O Mar Grande é o atual Mar Mediterrâneo, né? Não sei se você conhece aquele mar gigantesco que banha a Europa, que banha a Turquia, que banha as águas lindíssimas da Grécia, né? E que banha também a terra de Israel até os tempos de hoje. Então ele teria que conquistar isso tudo. Olha o desafio. Desafio 1, substituir a liderança de Moisés. Desafio 2, conquistar uma terra gigantesca. Ele e um povo. Ele, uma liderança nova, um homem jovem. Josué era jovem. Josué estava ali no começo de sua trajetória como líder. Ele era apenas um auxiliar de Moisés nos tempos do Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele era um auxiliar de Moisés, agora ele seria o líder. Que desafio ele teria pela frente? O outro grande desafio que Josué teria que passar é que ele teria que conduzir não apenas ele. Se fosse só ele, né, seria fácil. Né? Se fosse para o pastor Bruno conduzir apenas a vida dele, seria fácil. Mas o pastor Bruno tem que conduzir a igreja batista da cidade, né? Cerca de 50, 60, 70 pessoas. E já é muito difícil, né? E já é um desafio enorme para mim. E às vezes, irmãos, abrindo o coração aqui, às vezes parece que a gente não vai conseguir. Às vezes dá vontade até de jogar a toalha, né? Dá vontade até da gente parar, dar uma descansada, dar uma respirada para a gente ir para frente. Mas no caso de Josué não eram 50, 60, 70 pessoas. Não eram 100 pessoas, não eram 200 pessoas. Eram 600 mil homens com idade para guerra, com idade para guerrear. E só eram contados os homens. Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas que aquele homem teria que conduzir no deserto, teria que conduzir no deserto do Líbano, teria que conduzir por aqueles lugares, para conquistar aqueles lugares. Isso quem diz é a história. Mas os textos bíblicos também trazem essa informação de que eram 600 mil homens que ele teria que conduzir. Desafio gigantesco. É como se ele tivesse que conduzir Salvador e sua região metropolitana, que tem mais ou menos 3 milhões, né? Tem uns 4 milhões de habitantes. Mas é mais ou menos como se ele tivesse que conduzir Salvador, sair daqui desse lugar, tirar todos os habitantes de Salvador, você inclusive, região metropolitana, né? E andar até o Rio de Janeiro, né? E ir guerreando até o Rio de Janeiro, sem microfone, sem estruturas tecnológicas, sem WhatsApp, sem grupo de WhatsApp, né? Sem redes sociais, sem nenhuma estrutura mais moderna, sem nenhuma sofisticação em termos de liderança. Era na brutalidade mesmo, era na força do braço, era no gogó que ele tinha que liderar. Tinha que ter uma capacidade enorme. Se fosse eu, desistiria. Se fosse eu, falaria: Deus, para mim não dá não, manda outra pessoa, manda Caleb, que foi o outro que entrou. Os únicos que iniciaram desde o Egito e entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Manda Caleb, ou manda alguém que está se levantando aí como líder, algum líder que está, alguém mais jovem, alguém mais capaz, alguém mais doido, porque eu não sou tão doido assim não, né? Eu não teria condição de liderar um povo desse tamanho. Eu fico pensando, né, no tamanho da nossa igreja no futuro, né, da igreja batista da cidade, né? E eu não penso, sincero, honestamente, irmãos e irmãs, numa mega igreja, né? Uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000, sendo bem sincero com vocês, sendo bem honesto com vocês. Desde que nós começamos esse trabalho, eu jamais pensei numa mega igreja, né? Uma igreja de 1.000, 2.000, eu acho difícil de lidar, eu acho difícil de gerir, eu acho complicado. Já é difícil você gerir, já é difícil você lidar com 50, 60, 70, 80, 100, 200 pessoas. Imagina com 1.000, 2.000 pessoas, né? Não é o desejo do meu coração, mas se Deus quiser me dar uma igreja, né, quiser que eu pastoreie uma igreja grande, será feita a vontade dele. Eu só estou colocando vocês a reflexão do desafio que Josué tinha à frente. O verso 2 diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, sozinho? É assim que está escrito? Não, está escrito: tu e todo o povo, essas 2 milhões de pessoas, esses 600 mil homens, esse monte de homem errado, esse monte de mulher faladeira, esse monte de povo que só vive reclamando. Acã vai no meio, aquele que vai comprometer o povo lá no capítulo 7 de Josué, quando ele faz aquilo errado, pega ali a capa babilônica, rouba ali aqueles pertences que não era para roubar, e por conta dele, de Acã, o povo perdeu a batalha, né? O povo perdeu de conquistar mais uma cidade, teve que guerrear novamente, teve que batalhar novamente, ali em Ai, no capítulo 7, ou capítulo 8 de Josué, se não me falha a memória, acho que é o capítulo 8 de Josué,
que trata a respeito disso. Então iria nesse barco de 600 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, não iriam apenas os bons, iriam também o povo ruim, né? O povo difícil, o povo de dura cerviz, de duro coração. Imagina, que desafio. Eu não queria estar na pele de Josué. Não sei se você gostaria de estar na pele de Josué, mas eu não queria. Como superar então os desafios? Meu irmão, quando os desafios chegam, nós temos duas opções quando os desafios chegam. Quando o desafio chegou para Josué, ele tinha duas opções: ou ele avançava ou ele retrocedia, ou ele ia para frente ou ele desistia. Diante dos seus desafios, como você tem se comportado? Certamente seus desafios são muito menores. Certamente não são 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas que você tem que conduzir. Certamente você não tem que substituir um líder como Moisés. Certamente você não tem que conquistar uma terra gigantesca à sua frente. Mas eu sei que você tem os seus desafios. Eu sei que você tem as suas dificuldades. Não estou te menosprezando. Não estou menosprezando as suas dificuldades, as suas agruras, os seus problemas, os seus desafios. Eu tenho os meus também, muito menores do que os de Josué. Mas o problema nos dias de hoje, em relação, já começando a responder como superar os desafios, sabe qual é? É que nós damos muito ouvidos à retórica humanista. A retórica que centraliza a razão da resolução dos nossos problemas no homem, que coloca no nosso interior o poder de mudar o destino, de mudar a nossa vida, né? Se você vai numa boa livraria nos dias de hoje, em qualquer desses shoppings, você vai ver lá como você vai conseguir superar as suas dificuldades, como você vai conseguir superar os seus problemas em 7 dias, em 1 mês, em 1 ano, e a força motriz, a força motora para a superação dos problemas sempre está dentro do homem. Mas não é essa a visão que Deus tem para nós, não é isso que Deus ensinou para Josué naquele momento. Ele não conseguiria liderar, ele não conseguiria superar os seus desafios se ele fosse com a força do seu braço, se ele avançasse com a força da sua capacidade. Ele era muito capacitado, ele era um guerreiro, ele era um homem certamente muito inteligente para se destacar ali no meio daquela multidão e Josué escolher ele como seu sucessor. Sabe qual é o problema? O problema é quando nós confiamos em nós mesmos para superar os nossos desafios. E aí nós damos ouvido aos terapeutas, nada contra terapia. Minha esposa está se formando em terapia, né? Psicanálise, está se tornando psicanalista, nada contra a terapia, mas nós colocamos a nossa confiança na terapia, nós colocamos a nossa confiança nos coaches da vida, nós colocamos a nossa confiança naquilo que o homem, naquilo que a mente humana, que a inteligência humana pode nos conduzir à vitória, né? A forma de resolução de problemas que eles apresentam, e esquecemos de Deus. Nós crentes, nós cristãos, temos que lembrar que a fonte da nossa força, a fonte do nosso vigor, a fonte da nossa vitória, a fonte da superação dos problemas está em Jesus Cristo. Está em Deus. Como superar os problemas? Eu resumiria, poderia acabar a mensagem exatamente agora. Como superar os problemas? Se apegue a Jesus. Pronto. Mensagem concluída. Mas não é só isso, né? Os desafios da vida estão diante de nós e são desafios basicamente de gestão, né? Nós precisamos gerir a nossa família. Eu oro muito a Deus para Deus me dar força para eu gerenciar a criação dos meus filhos, de Davi e Catarina. Não é fácil. Não é fácil ouvi-los chorando, pedindo para assistir o YouTube o dia inteiro, né? E ficar assistindo aqueles desenhos, e ficar assistindo aqueles programas que muitas vezes vão de encontro à palavra de Deus. Não é fácil gerenciar os filhos. Nos tempos modernos, eu fui para São Paulo agora e andei ali na Avenida Paulista. Eu fui de uma ponta a outra andando a pé na Avenida Paulista e vendo ali a degradação moral das pessoas. As pessoas completamente distantes de Deus. Tinha um casal, né, que o homem estava vestido de mulher e a mulher estava vestida de homem, e os dois estavam de mãos dadas e andando pela Avenida Paulista como se fossem um casal. Que coisa doida, que coisa maluca. Já não basta a degradação moral que nós vemos e que nós assistimos dia a dia, até mesmo aqui em Salvador, e acontece esse tipo de coisa. Então criar filhos nos dias de hoje, gerenciar a família é um desafio que nós não vamos conseguir resolver sozinhos. Em São Paulo, eu procurei numa livraria um livro que pudesse me ajudar a gerenciar os meus filhos, e eu fui lá e comprei 150 boas ideias para você lidar, né, para você tratar ou trabalhar com os seus filhos, e comprei o livro. Mas não é aquele livro que vai resolver os meus problemas, não são os coaches, embora eu os respeite,
Não são os terapeutas, embora eu as respeite, ou as terapeutas, embora eu as respeite, que vão resolver os seus problemas. Gerenciar a vida financeira nos tempos de hoje, num tempo de consumismo, né? Que você abre o computador, que você abre ali, que você ingressa na internet e já tem um monte de coisa sendo vendida, um monte de coisa sendo comercializada, e você tem um cartão de crédito na sua mão, e você tem ali à disposição algum dinheiro na sua mão e você compra, né? Gerenciar a vida financeira nos tempos de hoje não está tão fácil. Gerenciar o trabalho tem sido muito difícil, né? Nos tempos de hoje, o trabalho, a noção de emprego tem perdido o sentido. Não sei se você sabe, mas os 2 maiores empregadores do Brasil são o Uber e o iFood, né? O Uber não tem um carro sequer, né? O dono do Uber não tem um carro sequer, né? E é dono da maior empresa de transporte do planeta, do Brasil. O iFood não tem nenhuma lojinha, né, que vende pizza ou hambúrguer ou lanche, e é simplesmente a maior empresa de alimentação, de entrega de comida em casa do mundo e do Brasil. São os 2 maiores empregadores, entre aspas, do Brasil. Não há vínculo empregatício nesse caso. Mas diante dessas dificuldades, de arrumar emprego, de se manter no emprego, de arrumar trabalho, de se manter no trabalho, de arrumar clientes, de gerenciar a família, de gerenciar a esposa. Meu Deus, como é difícil o casamento, como é difícil ser casado, como é difícil ser casado. Você certamente que é casado está compartilhando, né, desse mesmo sentimento que eu estou tendo. É maravilhoso, né? Eu amo a minha esposa, ela me ama, eu sei disso, eu sei que ela me ama, mas existem desafios inerentes e próprios ao casamento, que nós, ainda mais nos tempos de hoje, em que o casamento não é mais uma instituição, segundo o direito, segundo as instituições jurídicas, o casamento passou a ser um contrato, que você pode desfazer esse contrato a qualquer momento, né? Então é difícil gerenciar um casamento diante do que a Bíblia nos orienta a fazer, a mantermos o nosso casamento até o fim, né? Até o fim. É o que a Bíblia nos ensina, é o que Jesus nos ensina. É desafio ou não é? Não é o desafio de Josué, mas é um grande desafio. Gerenciar a vida ministerial, nós precisamos trabalhar na igreja, nós precisamos fazer a obra de Deus, e muitas vezes não fazemos a obra de Deus, e precisamos gerenciar isso. Gerenciar a vida espiritual, precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos jejuar. Tem quanto tempo que você não jejua? Tem quanto tempo que você não faz um voto, né? Tem quanto tempo que você não faz um voto doido, como eu já fiz há um tempo atrás, que eu raspei o meu cabelo, fiquei careca, e ainda passei gilete na minha cabeça, diante do Senhor, né? Fiz um voto de gente doida mesmo, por Jesus. Quanto tempo tem que você não faz um jejum? Tem quanto tempo que você não faz um voto para agradar a Deus? Precisamos gerenciar a nossa vida espiritual, e não temos gerenciado a nossa vida espiritual da melhor forma. Aliás, a vida espiritual de todos esses pontos que eu falei aqui, é o mais importante. Não é o trabalho, não é a família. Falei família, né, de uma forma bem pesarosa. Não é a família o mais importante, é muito importante, mas é a nossa vida espiritual. Precisamos enfrentar os desafios da vida espiritual, os desafios que nos impedem de orar, os desafios que nos impedem de ir para a igreja, os desafios que nos impedem de trabalhar para a obra do Senhor. São muitos desafios, são muitas as opções que o mundo nos oferece, são muitas as opções que o mundo nos dá para que nós vivamos longe de Deus, e é mais fácil viver longe de Deus. As coisas do mundo são gostosas, né? Tudo que existe no mundo, diz a Bíblia, a concupiscência da carne, o prazer da carne, a concupiscência dos olhos, o prazer dos olhos. Quando você olha para alguma coisa, né, no mundo que não está enquadrada nos parâmetros de Deus, muitas vezes aquela coisa ali te agrada aos olhos, te agrada a carne, se você desfrutar daquilo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É muito mais fácil seguirmos os padrões do mundo em relação aos padrões de Jesus. Por isso que é um desafio. É por isso que você precisa aprender nessa noite a superar os desafios de gestão. Gerir a vida não é fácil. Repita comigo, gerir a vida não é fácil. Não é fácil, não é fácil gerir a vida. Ainda mais se nós formos sozinhos, ainda mais se nós formos com a força dos nossos braços. Quando nós vamos com a força do nosso braço, tem gente que tem a mente fraca, né? Tem gente que tem a mente limitada, que não enxerga Deus, que não vê Deus, que não consegue vislumbrar a glória de Deus, a possibilidade de ter um futuro maravilhoso quando for morar com Jesus lá no céu. E tem pessoas que tiram a própria vida, suicidam-se. Aliás, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, que é dedicado à conscientização das pessoas em relação ao crescimento obtuso
do suicídio, das estatísticas de suicídio. Eu parei para ler rapidamente na Gazeta do Povo hoje as estatísticas no Brasil. De 2000 a 2016, as taxas de suicídio aumentaram cerca de 73%. De 2000 a 2016, passaram de 6.780 suicídios para 11.736 suicídios. Talvez você conheça alguém que cometeu suicídio, que tirou a sua própria vida, porque não consegue superar os desafios. Afinal de contas, Deus não prepondera nos seus corações. Afinal de contas, Jesus não é o sentido da sua vida. E se Jesus não é o sentido da vida, a vida não tem sentido. É simples assim. Se Jesus não for o sentido da vida, as pessoas vão procurar sentido em outras coisas, na internet, na televisão, nos estudos, na faculdade, em qualquer outro lugar, menos em Deus, menos em Jesus, e isso pode culminar para aqueles, repito, que têm a mente fraca, nessa situação horrível, nessa situação terrível, que é tirar a própria vida, que é um pecado, né? É claro, hoje nós discutimos na escola bíblica dominical, a respeito daqueles que, eventualmente, ficaram tão problemáticos do ponto de vista psicológico, que ficaram doidos, loucos mesmo, né? Perderam ali as estribeiras mentais e psicológicas, e aí tiraram suas próprias vidas. A gente estava questionando se essas pessoas seriam salvas, né? Se esse tipo de gente seria salva. E a gente não tem como saber, né? A Bíblia fala que a pessoa que se matou na Bíblia, que foi Judas, ele não foi salvo, né? Judas cometeu suicídio, tirou a sua própria vida. E Jesus disse que ele era o filho da perdição, que ele já estava perdido, ele não foi salvo. Não estou querendo dizer que necessariamente todos aqueles que cometeram suicídio não serão salvos, né? Não é isso que eu quero dizer. Existem casos e casos, a gente precisa avaliar, a gente precisa analisar, cada caso é um caso. Mas as pessoas chegam a esse ponto porque os desafios aparecem, as dificuldades aparecem, os problemas aparecem, as situações difíceis acontecem no casamento, na vida financeira, e as estatísticas dizem que o que mais leva os adultos, as pessoas mais velhas, que não os meninos, os jovens, a cometerem suicídio é a situação financeira, são os problemas financeiros. Então, as estatísticas dizem que se a pessoa não se apega a Deus, ela acaba, talvez, se tiver a mente fraca, entrando por esse caminho. Josué precisou gerenciar novos desafios que estavam lhe chegando. E você também precisa gerenciar os novos desafios que estão acontecendo na sua vida. Ou desafios antigos que você tem na sua vida. Sabe como é que você vai gerenciar de uma forma boa? Sabe como? Agora nós vamos responder a pergunta inicial da nossa mensagem. Sabe como você vai vencer os desafios da sua vida? Não é cometendo suicídio. Não é cometendo suicídio moral. Não é cometendo suicídio de casamento, acabando com o casamento. Não é cometendo suicídio ministerial, saindo da igreja, se afastando do evangelho. Não é cometendo nenhum desses tipos de suicídio, que não é somente suicídio da carne, do corpo. O texto mesmo que nós lemos nos dá as respostas. Porque nós precisamos pregar dentro do texto, nós precisamos pregar dentro daquilo que nós lemos, dentro daquilo que nós vimos aqui nas Escrituras. Sendo que o mais importante, eu repito, são os desafios da nossa vida espiritual. O primeiro ponto está no verso 3, e eu já estou respondendo como você vai superar os desafios da sua vida. O versículo de número 3 diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você supera os desafios e as dificuldades da sua vida quando você confia no prometi de Deus. Quando você confia nas promessas de Deus. Deus te prometeu grandes coisas. A maior das coisas que Deus te prometeu, que Jesus te prometeu, foi a garantia de que você terá uma vida eterna. Essa vida não acaba aqui. Essa vida não se encerra aos 70, 80, 90, 100 anos. Um dia você vai morrer e a morte vai ser um portal para uma nova vida, para uma nova dimensão. E essa é a maior promessa. Então não tem por que nós desanimarmos. Não, sabe por quê? Porque a razão da vida está muito além daquilo que nós estamos vendo. A razão da vida é muito além do que trabalhar, do que estudar, do que fazer filhos nessa terra. A razão da vida está em Cristo, está em Jesus, está em morar com Ele, está em habitar com Ele e estar em viver uma vida de adoração em relação a Ele. Primeira coisa que você tem que fazer para superar os desafios da vida, anote isso no seu coração, é confiar nas promessas de Deus. Deus te prometeu muitas coisas, não apenas a vida eterna, como eu acabei de dizer, mas a Bíblia diz que Ele prometeu um novo coração. E as estatísticas também dizem lá na Gazeta que os cristãos são os que menos cometem suicídio. Vamos aplaudir Jesus por isso? Os cristãos são os que menos cometem suicídio porque eles têm Jesus como sentido e razão das suas vidas. Então não precisa acabar com a vida, né?
Então vamos dar continuidade a ela. Se você tem Jesus no seu coração, você não vai persistir com essa ideia. Você não vai levar à frente essa ideia. Você vai viver até o tempo que Deus determinou para você viver nessa terra. Confiar nas promessas de Deus, que são muitas. Vida eterna, novo coração. Sabe qual é a promessa de Deus para as nossas vidas também? O Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, não sei se você já recebeu o Espírito Santo ou se você não recebeu o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque a presença gloriosa de Deus no seu coração e na sua vida. E você vai perceber sentido e razão para a sua existência. Porque não tem nada melhor, não tem nenhum sentimento melhor nessa terra. E eu já senti a presença de Deus, viu? Não tem nenhum sentimento melhor nessa terra do que sentir Deus na sua vida. Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, imenso, habita em nós ou pode habitar em nós. Que coisa gloriosa. É uma promessa. O Espírito Santo é uma promessa. E aí a gente desanima diante das coisas pequenas da vida, né? O Espírito Santo é uma promessa. O suprimento financeiro também é uma promessa. Salmo 37, verso 25 diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Deus supre você financeiramente. Você pode não ser rico. Deus pode, a vontade dele para a sua vida pode ser que você não seja rico do ponto de vista financeiro, ou rica do ponto de vista financeiro aqui nessa terra. Mas certamente nunca nada vai te faltar. Certamente você não vai passar fome. Certamente você vai ter com que se locomover. Certamente você vai ter alegrias nessa esfera, nessa área, na área do suprimento. Deus te supre. E não é apenas esse salmo que fala a respeito do suprimento glorioso das nossas necessidades físicas, das nossas necessidades estomacais, das nossas necessidades de locomoção, das nossas necessidades de colocar os nossos filhos numa boa escola, das nossas necessidades de prover educação para os nossos filhos, né? Ele supre todas as suas necessidades. Ele te garante. Se apegue a Deus para você ver, né? Eu te faço esse desafio. Eu estou falando sobre desafio nessa noite. Eu te lanço um desafio. Se você se apegar a Jesus de uma forma mais intensa, nunca vai te faltar nada. Nunca. Se você for fiel, e aí eu já entro aqui no outro assunto que eu nem gostaria de falar sobre isso nessa noite, mas se você for fiel no seu dízimo, na sua oferta, se você sustentar a obra de Deus nessa terra, certamente Deus vai suprir, porque você está trabalhando pelo reino de Deus. Ele vai trabalhar pela sua vida também. Isso é lógico. Confie nas promessas de Deus. E está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois façam prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela não lhe sobrevenha maior abastança. Eu não estou falando aqui por interesse, ou por interesse em relação à igreja, ou por interesse pessoal. Estou falando porque está escrito, e nós pregamos o que está escrito. Promessas de Deus. Deus te prometeu ter sabedoria. Tiago capítulo 1 diz isso. Se você orar e pedir sabedoria, Ele te dá sabedoria, né? Então peça sabedoria para você gerir os conflitos em sua casa, em sua família, os conflitos com seus filhos. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho chorado. Deus, me dá sabedoria para lidar com os choros de Davi. Me dá sabedoria para lidar com as dificuldades, Senhor Deus, com a minha esposa, com o meu casamento, com a minha vida financeira. Me dá sabedoria para lidar com isso. E Tiago nos diz que se nós orarmos assim, Ele nos dá sabedoria, porque é da vontade dEle nos dar sabedoria. Sabedoria é promessa. Então confie, diga comigo, eu preciso confiar nas promessas de Deus para superar os desafios da vida. O segundo ponto, que está também no texto, no verso 5, vamos ler o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É o Senhor dizendo para Josué: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sabe qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? Sabe qual é a lição que nós tomamos com isso nessa noite, em relação a essa palavra, em relação à vida de Josué, para que nós superemos os desafios? É que nós precisamos confiar que Deus está presente. Deus está presente. Se você fizer a chamada, Ele vai dizer: presente. Eu estou presente na sua vida. Eu garanto presença todos os dias da sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz isso. Eu vou subir aos céus, quando Jesus estava subindo aos céus, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eis que eu estarei convosco segunda, quarta e sexta.
sábado, somente no domingo, nos dias de culto, todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que Jesus volte, e lá no céu Ele estará com a gente também. Então, para superar os desafios, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar em Deus, e isso, de acordo com o texto que nós lemos, se divide em 2 tipos de confiança: confiança nas promessas e confiança na presença de Deus. Ele está com você. É como diz a música de Tales, né? Ele é contigo onde você estiver. Ele é o seu amigo, Deus provedor. Amém? Em todos os momentos, em todas as situações, vamos confiar na presença de Deus. Ele disse isso para Josué: Josué, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Feche os seus olhos e fale o seu nome agora. Feche os seus olhos nesse momento e diga isso aqui que eu vou te falar. Você repita dentro de você, falando o seu nome. Diga o seu nome e diga que Deus não vai te deixar e que Deus não vai te desamparar. Amém? A presença dele é real e será real todos os dias da sua vida. O terceiro ponto sobre como nós superarmos os desafios, e nós já estamos no penúltimo ponto, é o que mais prepondera no texto que nós lemos. Os versículos 6, 7 e 9 falam de força e coragem. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tenha força, mas não é a força que sai do nosso interior, como eu já disse. Não é aquela força que a autoajuda nos ensina. Você tem uma força no seu interior. Né? Se você exercitar o seu interior, se você exercitar as suas habilidades internas, você vai conseguir superar todos os desafios. Eu digo que não. Não necessariamente, talvez em algumas áreas da vida sim, mas não em todas. Quando ele fala de força e coragem, Josué tenha força e tenha coragem, seja forte e corajoso 3 vezes, verso 6, verso 7 e verso 9, ele está dizendo da força e da coragem que vem de Deus. Para essa vida difícil, para essa vida cheia de desafios, para essa vida complexa, nós precisamos da força e da coragem que vem de Deus. Diga assim: eu preciso ser forte e corajoso. E para terminar, e para nós terminarmos a reflexão dentro do texto aqui, Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, sobre como superar os desafios, o ponto mais, claro, todos os pontos são importantes, mas um ponto que você tem que atentar com muita atenção, você tem que focar nesse ponto para que você desenvolva a sua habilidade de superar os desafios. É o 4º ponto que está nos versos 7 e 8. Que dizem o seguinte, os versos 7 e 8: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Repita comigo: fazer segundo toda a lei. Aí o texto continua: que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. Diga: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aí o texto continua: não cesses de falar deste livro, e tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então você superará os desafios, você superará as dificuldades da sua vida, e você será bem-sucedido. Então, meu irmão e minha irmã, para que nós superemos os desafios da vida, nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, precisamos ter intimidade com a Bíblia. É o que o texto está dizendo nos versos 7 e versos 8, de diversas formas. Não é somente ler a Bíblia, não é somente estudar a Bíblia, é se apegar à Bíblia de múltiplas formas. É vir para a igreja e ouvir a palavra, e se animar com a palavra, e buscar viver de acordo com aquilo que ouviu. É ler a Bíblia, estudar a Bíblia em casa, ouvir a voz de Deus por meio da sua leitura, se animar com aquilo que ouviu e buscar superar os desafios. De diversas maneiras a Bíblia pode nos ajudar a superar os nossos desafios. A Bíblia tem remédio para tudo. A Bíblia tem solução para tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão falada de Deus. Quanto mais de Bíblia você tem, mais bem-sucedido, mais bem-sucedida você é. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais a sua vida será um sucesso. Eu não estou falando de sucesso de acordo com a ótica do mundo, eu estou falando de sucesso de acordo com a ótica divina. Mais a sua vida será um sucesso. O texto diz que nós precisamos ter intimidade. Ele diz assim: Josué,
Tenha intimidade com a minha palavra, tenha intimidade com a minha voz, me escute, faça aquilo que eu estou te mandando, e você vai superar os desafios, e você vai conseguir conquistar o Líbano, você vai conseguir o deserto do Líbano, você vai conseguir conquistar as extremidades do Mar Grande, você vai conseguir conquistar porções da Síria, você vai conseguir conquistar porções do Egito, você vai ser um líder tão bom, tão interessante, tão forte quanto Moisés, se você estudar a minha palavra, se você se apegar à minha palavra. Essa palavra não é só para Josué, essa palavra é para você também. Você está lendo pouco a Bíblia, você está se dedicando pouco à palavra de Deus. Leia mais, estude mais, aprenda mais. Praticar a palavra de Deus é a primeira coisa que o texto fala aqui. Quando nós lemos o verso 7, nós vemos isso, para teres o cuidado de fazer, não é só ler, é para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Ler por ler não adianta. Eu já falei aqui, Jô Soares, até onde eu sei, leu a Bíblia 6 vezes, né? Então não é exemplo. Ler a Bíblia, né, não quer dizer muita coisa. Os maiores teólogos, os grandes teólogos do mundo que se desviaram do Evangelho, que se desviaram da palavra de Deus, conhecem a Bíblia de cabo a rabo, de rabo a cabo. Não é somente conhecer, não é somente ler. Você pode ser um expert em Bíblia. Você pode conhecer, você pode ser um escriba, já ter escrito a Bíblia, né? Não apenas lido, mas escrito a Bíblia toda. Você já pode ter decorado a Bíblia. Não adianta. O mais importante é praticar a palavra de Deus. Com isso você vai superar os desafios da vida. Repita comigo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. É isso que importa. A outra coisa que importa é ser meticuloso com a Bíblia. Ser cuidadoso com a Bíblia. É olhar para cada detalhe. Em Atos capítulo 17, versículo de número 11, eu queria que você abrisse esse texto. Esse texto é importante. Eu queria que você abrisse e sublinhasse esse texto. Atos capítulo 17, versículo de número 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Existiam uns crentes de uma cidade chamada Bereia. Repita comigo, Bereia. Eles eram os bereanos, os crentes bereanos, né? A Bíblia diz que Paulo, durante a noite, foi enviado, ele e Silas, para essa cidade, para Bereia. E quando Paulo chegou nessa cidade, ele ficou estupefato. Paulo ficou animado com o que ele viu. Ele ficou empolgado com aquela situação que ele estava ali vendo, enxergando, com os crentes, repita comigo, bereanos. Os crentes da cidade de Bereia. Sabe como eram esses crentes? O versículo 11 do capítulo 17 de Atos diz o seguinte: ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. O que está querendo dizer? Que os crentes de Bereia eram mais nobres que os crentes de Tessalônica. Pois receberam a palavra com avidez, ou seja, com empolgação. Eles receberam a palavra com empolgação, com avidez, querendo ruminar, querendo comer aquela palavra. E o texto diz, examinando as escrituras todos os dias, diga comigo, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você muitas vezes ouve qualquer pregador aí no YouTube, no Facebook, qualquer pregação, e você já está se empolgando, né? Sem olhar se a Bíblia diz aquilo mesmo. Tome muito cuidado. Josué diz o seguinte, Deus diz o seguinte para Josué: Josué, seja cuidadoso com a Bíblia. Você só vai ser bem sucedido se você for cuidadoso com as escrituras, se você for meticuloso com ela. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia fala que se alguém acrescentar uma vírgula, ou um tio, ou um J da Bíblia, está sujeito ao fogo do inferno. Então nós precisamos crer na palavra como ela é. Eu preciso pregar a Bíblia. É uma responsabilidade enorme, eu sei, a que eu tenho, de pregar a Bíblia como está escrito, de pregar a palavra de Deus como ela é, e não aquilo que eu acho, e não de acordo com as minhas conveniências. Tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com as pregações que você assiste, com as pregações que você assiste na televisão, né? Se você quiser, depois você me procura e eu te dou algumas indicações de bons pregadores, de boas pregações, que você vai ver o que está sendo pregado na Bíblia. Pregadores empolgantes, pregadores interessantes, que falam de uma forma que cativa, que prende a atenção, mas que falam o que está escrito na Bíblia. E não aquilo que vem na cabeça para animar as pessoas e todo mundo ficar dizendo, aleluia, glória a Deus, todo mundo gritar, né? Porque os coaches conseguem prender a atenção das pessoas, né? Os bons oradores, as pessoas que têm o dom de oratória conseguem cativar as pessoas e
E se você não tomar cuidado, se você for para alguma palestra de algum desses coaches aí que não são cristãos, você sai de lá dando glória a Deus e aleluia, né? Glória a Deus pela tua palavra, Senhor! Quando na verdade não houve nada da palavra de Deus ali. Ser meticuloso com a Bíblia, praticar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus também. O texto diz o seguinte, que nós precisamos falar. E quando ele está falando que nós precisamos falar, não é somente você sair como um doido, como eu já fiz em ônibus pregando. Já preguei muito em ônibus, né? Já cheguei ali no ônibus e comecei a pregar Jesus para as pessoas do ônibus ali, expositivamente, né? Falando ali para todo mundo. Não era um a um, não, era falando para todo mundo, né? Não é necessariamente isso. Falar a palavra, o texto de que nós lemos de Josué diz assim, não cesses de falar. Diga, não cesses de falar o livro dessa lei. Você precisa falar com seu filho. Você precisa ensinar aqueles que não conhecem a Jesus, que estão na sua casa. Essa semana, quando eu vim de São Paulo, eu comprei 2 livros. Um que fala sobre Moisés e um que fala sobre a criação para Davi. De uma forma bem lúdica, né? Não é aquele livro chato que eu já li, né? Vou ler lá para ele e a geração YouTube não aguenta, né? Você vai ler o livro lá, ele já está prestando atenção em outra coisa, já está com a cabeça em outro lugar, não quer saber. Mas o livro tem interação, né? Tem interatividade. A criança vem uma canetinha no livro e cada página a criança pode interagir, pode circular, né? Pode escrever, se a criança sabe escrever, se a criança já tem essa habilidade, pode interagir com o texto. Então, falar a palavra de Deus em relação à criança, por exemplo, é dessa forma, é de uma forma acessível, de uma forma que é fácil para ela, de fácil compreensão. Da mesma forma você tem que falar com o seu vizinho, da mesma forma você tem que falar com o seu amigo, com o seu parente, com as pessoas que estão no seu contexto familiar, de uma maneira acessível, de uma maneira que ele entenda. Não vomite um monte de versículo bíblico, né, para ele ou para ela. Está escrito na palavra, quando você for evangelizar ou quando você for discipular, está escrito, alguém que não conhece, na Bíblia, na palavra de Deus, dessa forma, e cita um monte de versículo bíblico, ipsis literis, né, como está lá. Não é assim que a gente evangeliza, não é assim que a gente se comunica de uma forma acessível com as pessoas. Mas não cesses de falar o livro dessa lei. Foi o conselho que Deus deu para Josué, para que ele superasse os seus desafios. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Não cesse de falar da palavra de Deus. E por último, o que ele diz é o seguinte: medita nela de dia e de noite. Meditar vai muito além de ler. Meditar vai muito além de estudar. Meditar, você vai pegar um texto bíblico, você vai pegar um versículo e talvez apenas uma palavrinha daquele versículo, daquele texto bíblico vai fazer todo sentido para você, e você vai fechar os seus olhos e vai orar aquele versículo e vai falar com Deus sobre aquilo. Meditar é isso. Meditar é estar com o coração, estar com os olhos ali na Bíblia e com o coração completamente em Deus, porque às vezes a gente lê só por ler, só os nossos olhos estão ali, mas o nosso coração não está ali. Meditar é ler com o coração. Pronto, eu posso definir dessa forma. Meditar é ler com o coração. E o texto diz: antes medita nele de dia e de noite. Meu irmão e minha irmã, eu quero encerrar essa mensagem, eu quero encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte para você, sobre esse texto de Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Josué teve 2 características marcantes para superar os gigantescos desafios que lhe viriam. Ele foi forte e corajoso. Essas qualidades, contudo, estavam fundamentadas em Deus. Não adianta ser forte e corajoso só por ser. Os seus desafios seriam impossíveis de serem superados se o Senhor não estivesse em sua vida. Prova disso foi a derrota na cidade de Ai. Permita que, diga comigo, a confiança em Deus, a força e a coragem e a palavra de Deus te conduzam a superar os seus desafios. Os seus desafios não são maiores do que Jesus. Repita comigo: os meus desafios não são maiores do que Jesus, nem que os desafios que Jesus enfrentou. Por isso, além de nos ajudar nos nossos problemas, Ele é exemplo para nós também, porque Ele viveu os desafios nessa terra e superou todos eles. Jesus, além de nos ajudar, Ele é um exemplo de superação também. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa o que te desafia, Ele pode até guerrear suas batalhas, ou se Ele não guerrear, Ele te dará força e coragem para você mesmo vencê-las. Confie em Deus,
tenha coragem e se apegue à sua palavra. Por fim, o nosso maior desafio nessa terra é o de sermos inteiramente fiéis a Jesus, de termos uma vida consagrada. Foque nisso, em ser fiel a Deus, e tudo mais será consequência. Amém?